Agora, hoje em dia, quem está embalado por goleadas e grandes resultados é o Flamengo, né, Ana? Então conta pra gente como é que chega o time do técnico Felipe Luiz para essa partida. Com certeza, Débora. O Flamengo é o líder do campeonato, chega para esse clássico embalado, né, pela goleada 6-0 sobre o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro e chega muito confiante também no retrospecto de clássicos contra o Vasco, né? Porque o Flamengo venceu 8 dos últimos 10 clássicos, os outros 2 jogos terminaram empatados. A vitória mais recente foi aquele 2-1 no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca em março deste ano. Para hoje, o Flamengo tem o desfalque do Alexandro. O lateral esquerdo machucou no último jogo, né, contra o Juventude, machucou a coxa esquerda e hoje, então, ele fica fora, deve ser substituído pelo Ayrton Lucas. O De La Cruz e o Léo Ortiz, que foram poupados no último jogo, voltam ao time titular. O Pedro deve começar hoje mais um jogo no banco, isso porque o Flamengo está sendo bastante cauteloso no retorno dele aos gramados depois daquela lesão grave, né? E o Bruno Henrique, que recentemente foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente forçar um cartão e beneficiar apostadores, deve voltar hoje ao time titular depois de ter começado a última partida no banco de reservas. Então, o provável Flamengo de hoje tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Michael e Bruno Henrique. Por enquanto, gente, pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos para esse jogo aqui no Maracanã. Débora, que tem, né, o Vasco como mandante. Tudo de bom para vocês! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Fala João Guilherme. E é isso aí, vamos para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro e hoje, Maracanã, 18h30, é dia do Clássico dos Milhões. Assim ficou conhecido ao longo dos anos um dos maiores clássicos do mundo, Vasco da Gama e Flamengo. Hoje, o mandante é o Vasco. Teve muita conversa, muita polêmica, jogo em São Januário, para lá, para cá, mas a Polícia Militar não deixou o jogo acontecer no estádio do Vasco por questões de segurança. Chegaram a um acordo e o jogo será no Maracanã, que é administrado pela dupla Fla-Flu, mas com o mando vascaíno. Meio a meio, né, os ingressos para as torcidas, mas esse é um ponto importante do jogo. Até o momento, a venda não está sendo boa. A torcida do Flamengo anda protestando por causa do preço dos ingressos e a torcida do Vasco não está animada e confiante para esse confronto. Será o jogo de número 428 da história. Até hoje, 167 vitórias do Flamengo, 121 empates e 139 vitórias do Vasco da Gama. Temos algumas informações aqui importantes que mostram realmente o domínio do Flamengo na história recente deste clássico. O Flamengo não perde para o Vasco em Campeonato Brasileiro há 10 anos. É isso aí, minha gente. Desde o dia 27 de novembro de 2015, Vasco 2, Flamengo 1. Emerson Sheik marcou o gol do Flamengo. Veja só como é que o tempo passou. Nenê, que ainda está em atividade pelo Juventude, e Rodrigo, zagueiro, marcaram os gols da vitória do Vasco, a última do Cruz Maltino sobre o Flamengo em campeonatos brasileiros. Nós já estamos aí em 2025, hein? Faz tempo. E outro detalhe, nos últimos 30 jogos, 18 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Vasco e 3 empates. Então, realmente, hoje em dia, o nível está muito diferente entre Vasco da Gama e Flamengo, e os números estão mostrando isso. A última vitória vascaína, né, uma dessas duas aí, nesses últimos 30 jogos, aconteceu no Campeonato Carioca, no dia 23, no dia 5 de março de 2023. 1-0, gol de Pumita Rodrigues. Foi a última vitória que o Vasco conseguiu diante da equipe do Flamengo, né? Então o Flamengo realmente vem, né, colocando em cima do Vasco
é uma dinastia. O Flamengo tem um domínio amplo e absoluto aí nos últimos anos, nesse clássico tão histórico e tão importante. Vamos falar então dos times, das escalações. Veja só, o Vasco não terá hoje o Fábio Carille, que está pressionadíssimo, e inclusive é um sério candidato, dependendo do que acontecer aqui no Maracanã hoje, a engrossar já essa grande lista de técnicos demitidos no início do Campeonato Brasileiro. O Carille está com o emprego dele ameaçado, hein? E ele não terá o Maurício Lemos e o Tietê. Tietê, inclusive, passa por problemas particulares sérios, né? Mas tem uma boa notícia. O Felipe Coutinho estará de volta. Há um questionamento muito grande em relação ao trabalho do Fábio Carille. Até agora foram 2 vitórias em casa, 2 derrotas fora. O Vasco conquistou 6 pontos de 12 possíveis e a postura da equipe contra o Ceará na última rodada causou um estranhamento muito grande na comissão técnica, que reclamou disso, e a galera vascaína não está contente com o trabalho do Carille, que deve mandar a campo hoje esse time aqui, ó: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho. Adson, o Garré perdeu a posição, hein? Deve ficar fora. Adson, Rayan ou Paulinho. Aí fecharia um pouco mais o meio campo, né? Existe essa dúvida. Nuno Moreira, o português que tem jogado, e Verratti, né, um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. É impressionante esse cara, né? Ele vai trombando com todo mundo ali na área, e se chegar na área, principalmente pelo alto, ele confere. Então esse é o provável time do Vasco. Agora vamos falar do Mengão, líder do Campeonato Brasileiro. Segue o líder, é o Flamengo. Alexandro poupado. Ele deixou o jogo contra o Juventude, sentiu ali um desconforto muscular. Os exames apontaram que não é nada grave, e como o Flamengo tem uma sequência forte de jogos, e principalmente um jogo muito importante, decisivo, contra a LDU na próxima terça-feira, lá em Quito, o Flamengo inclusive viaja amanhã, a comissão técnica decidiu poupar o Alexandro. Léo Ortiz e De La Cruz, que não estiveram em campo contra o Juventude quarta-feira no Maracanã, goleada, o massacre rubro-negro, 6-0, essas 2 feras estarão voltando. Um provável time do Flamengo, sempre o Felipe Luiz mexe em alguma coisa, encaixa um jogador diferente, ele vai colocando alguns detalhes na formação do time do Flamengo, mas um provável Flamengo é esse aqui, ó: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, que volta à zaga, Danilo, Léo Pereira, que tem uma alta minutagem, deve ser poupado. No jogo anterior foi o Léo Ortiz, agora vai ser o Léo Pereira, provavelmente, e Ayrton Lucas na vaga do Alexandre. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, que vive um grande momento, e Gerson. Ali na frente, Michael ou Cebolinha, há essa dúvida. E o Bruno Henrique, esse é um detalhe importante, ele deve começar jogando, mesmo com toda essa situação aí terrível, né, do indiciamento pela Polícia Federal, de supostamente ter participado de um esquema para forçar cartão amarelo no jogo contra o Santos em 2023 e tal, mas o BH segue, inclusive a Justiça Desportiva já disse que só irá tomar uma providência em relação ao Bruno Henrique quando for definido o processo na Justiça Comum. Vamos aguardar o encaminhamento disso. Então, o Bruno Henrique vai seguir a sua vida, vai seguir jogando no Flamengo e pode ser colocado hoje em campo pelo técnico Felipe Luiz de início. Então é isso, minha gente. Não há como negar, né? Todo mundo sabe disso. O Flamengo é o grande favorito. Há uma diferença imensa de realidades entre Vasco e Flamengo nesse momento. Então, a tendência é que o Flamengo vença mais um confronto contra o Vasco no Maracanã. Vamos aguardar. É um grande clássico,
né? O Vasco tem um trauma do Flamengo aí, não aguenta mais perder para o Flamengo, mas realmente a diferença é muito grande e o Flamengo vai buscar se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Estarei na Flamengo. É isso aí, nação rubro-negra. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão. Daqui a pouco a bola rola envolvendo o Flamengo e Vasco. Eu tô muito confiante, né? Uma pena que a diretoria do Flamengo tá colocando os ingressos muito caros. A nação, né? A nação toda não irá estar presente, parte da nação estará presente hoje no Maracanã. Uma pena, clássico dos milhões, a torcida do Flamengo tinha que lotar o Maracanã, mas infelizmente isso não vai acontecer por conta da nossa diretoria. Alô, BAP, vamos diminuir esses ingressos, isso é uma vergonha. O Flamengo não pode jogar para 30 mil pessoas no Maracanã, isso é uma vergonha. O Flamengo sempre teve casa lotada, entendeu? Então tem que abaixar o ingresso, independente se tem que aumentar os custos do Flamengo. O Flamengo tem que jogar com o estádio com o estádio lotado sempre. Essa que é a verdade. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. E agora, falando sobre o Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do Flamengo voltar, né, os pensamentos em poder contratar o jovem lateral direito Martirena do Racing, muito bom de bola, né, um jogador assim que está sendo muito bem avaliado. O Flamengo tem uma lista de jogadores para chegar do meio da temporada e o nome do Martirena é um dos principais nomes para o Flamengo poder contratar, para ele ser o substituto ideal do Erle. Então, assim, um jogadoraço, é um cara de muita qualidade, é um cara que chega para ajudar muito o Flamengo. Eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Martirena com a camisa do Flamengo, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu quero ver a opinião de todos vocês. E o outro nome é o Júlio Enciso, né, para brigar ali pela titularidade com a Arrascaeta. São jogadores assim que estão na mira do Flamengo. Vamos aguardar, ainda não tem proposta oficial. O Flamengo, se for contratar esses jogadores, vão chegar apenas no meio da temporada. Mas é isso, galera, eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. E deixa aqui nos comentários para vocês quanto que vai ser o placar desse grande confronto, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!